Olá, mundo! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast The Developer's Life, antigo Vida de Programador. Passamos por um rebranding, porque tudo evolui nessa vida, nós evoluímos também e agora estamos em inglês. The Developer's Life, também com tirinhas em português e inglês, se quiserem conferir. Vocês podem entrar no developerslife.tech ou .tech se você estiver ouvindo em inglês. Mas beleza, hoje não vamos falar disso, vamos falar de algo mais legal, porque temos uma pessoa super especial aqui com a gente, que é quem? É a Dani Monteiro. Olá, Dani, tudo bem? Oi, André, tudo ótimo. Melhor agora, sim, por estar aqui com você e com todo mundo que tá ouvindo. Valeu. Bom, a gente vai conversar com a Dani rapidinho, loguinho, mas antes, queria fazer uma chamada para aquele nosso breve momento de leitura de e-mails. Então vamos lá e a gente já volta. You have an email. E vamos para a nossa leitura de e-mails. Existem vários podcasts que colocam algo assim, tipo, se você não quer ouvir a leitura de e-mails, vá para um minuto tal. Mas como a gente acha esse negócio meio chato, a gente inovou aqui. E simplesmente a gente não tem e-mails para ler. Então essa parte fica rapidinho, você ouve rapidinho e já vai para nosso papo com a Dani, que é muito legal. Mas se você quiser mandar e-mails aqui para o podcast, quiser mandar mensagens em geral, você pode mandar e-mail no podcast@vidadeprogramador.com.br, ou ainda temos um endereço novo, que é o podcast@developerslife.tech. É o nosso e-mail novinho em folha, você pode estrear com a sua mensagenzinha para o podcast. Ah, mas eu quero mandar uma mensagem de voz, eu quero que minha voz faça parte desse podcast glorioso. Você pode mandar mensagem de voz pra gente pelo Telegram. Você pode participar da nossa comunidade no t.me/vdprogramador, ou direto lá no Telegram, você procura só por VD Programador. Você encontra lá o nosso canal e tem um grupo de chat associado, você encontra lá conversar com a gente e tal. Lá você me encontra, tô lá como programador real também, você pode mandar uma mensagem de voz se for o caso, ou ainda mandar no nosso WhatsApp. Temos um WhatsApp específico do Vida de Programador, que é o quê? É o 4499101042. Sim, esse número bonito com binários e terminado no 42. Repetindo, 4499101042. Acho que é isso, se eu não me engano. E aí você pode mandar sua mensaginha de voz, que aí a gente pode adicionar aqui. E queria fazer um agradecimento rápido aos apoiadores que mantêm o nosso projeto em pé. Agora temos um editor! Uau! Então a ajuda dos apoiadores é sempre cada vez mais importante. Vocês ajudam muito a gente, obrigado. Hoje eu não vou dizer nomes de todos, mas queria agradecer muito quem está apoiando a gente pelo apoia.se/vida de programador, ou ainda pelo picpay.me/vida de programador. Se você quiser nos apoiar, dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, tem umas recompensas bacaninhas, mas o mais importante é que você participa do nosso grupo de apoiadores no Telegram. E aí a gente pode conversar, trocar umas ideias e estamos lá. Legal, gente? Então é isso, vamos lá para a nossa conversa com a Dani, que a conversa ficou super supimpa, então vamos lá. E como o nosso podcast gosta sempre de deixar os nossos convidados super à vontade, queria saber, Dani, você também quer ler os seus e-mails? Melhor não. Então tá bom. Então tudo bem, então vamos para o que interessa, que todo mundo quer saber aqui. Todo mundo quer ouvir a Dani, ouvir as histórias, ouvir aqui o que ela tem para falar com a gente. Então Dani, começando, se apresenta pessoal, quem é você? O que você faz? O que move o seu coração? Nossa, gente, é legal, né? Porque assim, na minha cabeça eu já tinha um roteiro. Quem sou eu? E chega agora para falar quem sou eu, dá aquele branco de pensar, tá, e agora? Quem sou eu? Vou dar uma dica.
Para facilitar essa parte, você pode fazer que nem eu. É só você não fazer muitas coisas interessantes na vida. Mas no seu caso, como faz muita coisa, acaba complicando. Nossa, eu acho eu sou uma pessoa extremamente agitada, que gosta muito, que fala pra caramba, que gosta muito de dados. O que mais? Trabalho com isso há uns 20 e poucos anos. Sou a mãe do Charlie. O Charlie é um labrador mal educado que agora tá dormindo e eu não posso falar o nome dele, senão ele acorda. E aí ele toma a cena. Gosto muito de pessoas e eu acho que essa é a grande... Eu acho que a melhor definição. Eu gosto muito de pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas e gosto de estar com pessoas e trabalho com dados para poder estar com pessoas. Então, eu acho que essa é a definição da Dani de muito tempo para cá. Eu acho que só foi difícil chegar nessa definição. Eu achava que antigamente quem era a Dani? A Dani era uma profissional de dados que gosta de estudar, que gosta de ler, mas depois que eu descobri o porquê que eu fazia tudo isso, acho que teve muito mais sentido. Então acho que já fica fácil a primeira pergunta que eu ia te fazer aqui, que eu ia te perguntar: dados ou pessoas? Uma coisa não vai caminhar sem a outra, viu? Mas pessoas. Muito bem. Mas é difícil essa pergunta, hein? Eu ia falar, corta, por favor, porque essa eu não vou saber responder. Dá um tempinho, vamos pensar. Eu acho que essa é a vantagem de você trabalhar muito tempo também com a tecnologia. Porque a gente passa tanto tempo tentando entender linguagens, tentando entender a arquitetura, tentando entender... Quando, na realidade, o que é mais difícil e o que vai tomar mais tempo é entender as pessoas. Para que você consiga dar boas soluções e para que o seu trabalho não fique extremamente chato. Aham. Beleza. Mas assim, quando você fala que trabalha com dados, o que você faz com os dados? Cara, hoje eu trabalho com a parte de arquitetura, então, dada uma necessidade do cliente, como que ele vai trabalhar com aquela informação? Porque há muitos anos atrás, nem vou dizer que foi quando eu comecei, nós tínhamos a necessidade de pensar, eu vou armazenar dados que vão ser utilizados por um sistema. Esse sistema é um sistema cliente-servidor que vai ser usado pelas pessoas de um escritório. Hoje não. Eu estou gerando dados o tempo inteiro e estou consumindo dados o tempo inteiro. Então, o meu trabalho é falar como que eu vou consumir esses dados, como que eu vou gerar alguma coisa útil com dados que vêm de todos os lugares e precisam ser usados por pessoas que agora não são mais técnicas. Então, essa que é a parte que eu trabalho hoje, mas eu acho que a minha grande paixão sempre foram os bancos de dados. Então, como que eu armazeno, qual que é a melhor estratégia para buscar esses dados? Isso sempre foi assim, porque eu odiava a tecnologia, né? Era uma coisa assim que, tipo, não gostava. Eu só comecei a gostar quando eu vi, quando eu comecei a entender banco de dados, quando eu comecei a mexer com selects, quando veio o SQL Server 2005, aí começou a falar, nossa, que legalzinho isso aí, né? Mas eu acho que essa é a minha parte hoje, né, dentro do meu trabalho. E me intrometo. Legal. E dos outros também, né? Mas assim, sendo uma pessoa que gosta de pessoas, quer dizer então que você é mais do lado de dados relacionais do que não relacionais? Não. Sim, não e sim. Por quê? Tecnicamente, eu gosto dos dois, né? Tanto de dados relacionais como dados não relacionais. Eu acho que eles trazem oportunidades muito boas e não dá mais para gostar de um e não gostar de outro, porque eu vou precisar usar de qualquer maneira.
né? Eu não tenho como fugir e falar, eu só quero trabalhar com bancos de dados relacionais, porque eu vou estar limitada e porque hoje, felizmente, o mundo mudou. Então a gente consegue utilizar dados de diversos formatos e não necessariamente dados relacionais. O que eu tenho trabalhado de vez em quando são vídeos, áudios, imagens, porque para ver como que eu trabalho, o que eu consigo extrair, porque era uma limitação minha. Então, agora eu tenho muitas possibilidades, mas se for falar, você gosta só dos dados, eu gosto do relacionamento com as pessoas. Esses dias até achei um meme maravilhoso com um casal e embaixo um diagrama, entidade de relacionamento, e estava escrito: esta é a forma que eu vejo um relacionamento. Eu falei, nossa, gente, eu chorava de rir e metade do mundo nem entendeu a piada, né? Você parece aquela pessoa assim, mas gosta, né? Não, muito bom. Eu acho legal que quando a gente tá estudando programação, quando a gente tá entrando na área e tal, é uma diferença muito grande quando a gente entende como armazenar os dados, né? Porque a gente começa a programação em memória principal, é tudo muito lindo e tal, mas só quando você sabe salvar e recuperar dados que tem valor o negócio, né? E aí que você começa a perceber a importância dos dados em si, né? Exatamente. Eu acho que quando você trabalha com programação, na realidade, quando eu comecei, eu não sei se hoje em dia tá dessa forma. Por quê? Porque o meu objetivo principal sempre foi entregar a aplicação. Então, eu fazia tudo para entregar uma aplicação, e como os dados estavam sendo armazenados, às vezes não tinha um arquiteto de dados, às vezes não tinha um DBA, mas tinha um desenvolvedor, ele definia como ia salvar tudo e estava tudo certo. E hoje em dia, eu acho que também por conta do jargão, né? Dados, novo ouro, dados, novo petróleo. Então, surge a preocupação de entregar a aplicação, mas também de conseguir utilizar os dados. Então, isso é uma coisa que eu tenho gostado bastante de ver a geração mais nova já se preocupando em como que eu vou trabalhar com o dado, como que eu vou buscar esse dado, ou aquelas discussões, eu só quero usar MongoDB, eu só quero usar o SQL Server. E eu adoro, porque eu falo, pelo menos já estão pensando em onde armazenar os dados. Porque antes nem tinha muito essa preocupação. O que era um problema, né? Quer dizer, problema Numas, fazia o DBA ganhar dinheiro, porque quando a aplicação cresce, você é obrigado. Se você não pensou no começo em como armazenar os dados, como você vai recuperar os dados, quando a aplicação crescer, você vai precisar de um DBA para dar conta do caos. Então, é legal, porque eu acho que mudou muito o mindset, e eu acho que simplifica muito para o desenvolvedor quando ele tem uma noção de banco de dados. Sim, eu lembro que eu dava aula de banco de dados, eu gostava no começo, logo de cara, dar o exemplo daquela gaveta da bagunça que todo mundo tem, né? Que... Nossa, é muito bom esse exemplo. Porque não é importante só você guardar as coisas. Eu até brinco, a minha sogra tem esse negócio que ela sempre fala: eu não perco nada, eu sempre guardo as coisas, eu acho uma coisa fora do lugar, eu guardo. Mas não importa onde guarda, tem em algum lugar. Lá. Nunca mais acha, mas tá guardado. Não, eu nem vou falar, porque hoje eu tava justamente arrumando uma gaveta e pensando nisso, né? Falando, olha lá, fala tanto de organização. Tava sem índices? Tá totalmente sem índices. E quando tinha... E eu achei uma parte, assim, uma prateleira, que os índices estavam todos errados. Porque, assim, eu falei, o que eu uso mais, eu vou deixar aqui na frente. E, na realidade... Tudo que estava na frente da prateleira não é o que eu uso mais. E eu fiquei pensando, cara, o que estava na minha cabeça quando eu fiz isso? Mas, gente, banco de dados é pra vida. Esses conceitos são ótimos. E deixa eu te perguntar, você trabalha com banco de dados desde antes de virar modinha de ciência de dados, correto? Correto.
E o que isso impactou, assim, pra você? Essa mudança, assim, de mercado? Porque eu acredito que de tecnologia já estava no meio, né? Sim, impactou porque eu acho que tá sendo legal ver. Assim, você começou a ganhar mais, né? Ficou milionária, né? Ai, quem dera. Faltou essa parte. Não, beleza, diz aí. Eu acho que o que mudou foi a valorização, né? Porque antes tipo, você num programa, você faz o quê? Né? Dentro daquele guarda-chuva da tecnologia, era meio que, tá. Principalmente quando eu trabalhei com arquitetura de dados. Porque aí sim, falavam, cara, você não é mais DBA, você não é programador, você é o quê? O que você está fazendo aqui? Né? Só cobrando as pessoas, sendo a chata. E com a moda da ciência de dados, cara, de repente, todo mundo, e é legal, não, é triste, vai. Pessoas que nunca tiveram nenhuma afinidade com a área de dados, que não conhecem o básico, nem de banco de dados, nem de estatística, nem de programação, querem trabalhar com ciência de dados, porque vem uma profissão chique, é bonito, né? Falar, eu sou cientista de dados. E aí eu tenho visto muita frustração, porque tem muita gente que ainda não tem noção, e aí não consegue fazer as entregas, e aí começam as cobranças, e começa aquele ciclo. E outras pessoas que já têm uma noção, que realmente estavam mais preparadas para trabalhar com ciência de dados, estão chegando em empresas que, que legal, um cientista, mas não tem uma equipe de engenharia, não montou um fluxo de DevOps, não tem um DBA, e aí acaba sendo aquela coisa, tá, o que eu tô fazendo aqui? Você tem que fazer tudo. Vai lá, vai buscar os dados, vai modelar, vai colocar em produção, vai monitorar, então tem muito lugar que ainda está, né, nessa etapa do caos. Mas está bonito agora trabalhar com dados. É chique. Eu conversei aqui no podcast com a Letícia. Esse é aquele ponto que a gente fala pro pessoal correr e assistir ouvir mais episódios, né? E aí ela falou que ciência de dados é a profissão mais sexy, né? Ah, sim. Eu queria saber para quem, né? Porque assim, tem milhares de responsabilidades, não dá para parar de estudar. E assim, muita gente achando que é só arrastar a caixinha quando tem muita coisa. Então, eu olho, às vezes eu falo, cara, será que eu tô ficando a tia pessimista, né? Que foi DBA e fala assim, cara, isso aí não vai dar muito certo. Porque as pessoas estão muito empolgadas e estudando menos, né? Então, um curso de 50 horas para alguém que não tem a menor vivência na área de dados é muito pouco para trabalhar e dizer que é um profissional e vai estar naquele universo. A gente tá numa urgência muito grande, né? As pessoas querem o mais rápido possível e tipo assim, aprenda no mercado, né? Exatamente. Vamos testar tudo em produção, vamos acessar dados de produção, e depois a gente pensa no que fazer. Então vamos lá, vamos para assuntos polêmicos logo de cara. Qual que é a diferença grande que você vê, assim, de uma pessoa bem preparada academicamente para essa área de uma não bem preparada? Uma pessoa bem preparada academicamente, ela não fugiu das aulas de modelagem, ela conhece a linguagem SQL e ela sabe que ela não sabe nada. Por quê? Porque em cada lugar, cada projeto, você vai ter uma necessidade. E ela conhece cloud também, ela já escolheu uma cloud para chamar de sua, para que ela consiga fazer as escolhas certas de serviços. E mais, né? Porque não é só escolher, é entender o conceito que está por trás da sua escolha. Então, essa é uma pessoa bem preparada.
Uma pessoa que não está preparada, primeiro ela ama uma tecnologia. E isso é uma loucura, né? Porque assim, não, aquela defesa, isso é o melhor. Toda vez que eu vejo alguém defendendo muito alguma coisa, eu tenho medo. Então eu já penso, cara, tem alguma coisa errada. Porque qual é a flag que já acende? Poxa, ela não conhece nenhuma outra. Ou ela não conhece o conceito daquilo que está trabalhando. A pessoa muito bem preparada também, ela tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal. Uhum. Ela consegue se comunicar muito bem. E a comunicação não só, porque a gente está, principalmente por causa da pandemia, virou um hábito de qualquer coisa eu mando um e-mail, qualquer coisa eu falo pelo Teams, pelo Discord. E muitas vezes você resolve os problemas, você entende a necessidade falando com a pessoa. Você conversa com a pessoa e aí você consegue quebrar essas barreiras. Eu tenho a impressão que muita gente agora se esconde atrás nas ferramentas de comunicação. Então, isso também é um tanto quanto assustador. E é porque eu também já estava com saudade, né, de conversar com as pessoas. Então, eu não entendo quando ninguém quer conversar, ninguém está muito perto, eu começo a ficar bem assustada, porque a tecnologia ela existe para resolver o problema de alguém. Então, se você tem essa barreira de estar com pessoas, de conversar com as pessoas, é sinal que você não está preparado para a tecnologia, porque tecnologia e pessoas andam muito junto. Eu que tenho uma noção de dados, mas que nunca trabalhei nessa área de dados, eu vejo assim, tipo, a minha impressão é que dá muita diferença a questão de fazer algo mais bem otimizado ou não, né? Porque a gente aprende muito do que o banco de dados pode fazer, muito da diferença que ter os índices corretos, ou fazer uma programação dentro do banco de dados, fazer boas triggers e etc. Mas as empresas onde eu trabalhei com programação sempre negligenciaram isso porque não queria contratar um DBA. E aí, o programador faz tudo por software ali na parte da programação mesmo e pronto, e tá de boa. Você acha que é por aí ou tá meio... É perigoso. Esse é o tipo de economia que no futuro ela acaba saindo muito cara, porque um programador ele já tem a responsabilidade enorme que é criar a aplicação, né? Que é codificar, que é passar pelo período de testes, corrigir, enfim. E aí quando você dá a atribuição do programador de construir a parte de banco de dados, olha só, a primeira coisa que vai acontecer é que o banco de dados está sendo criado para a sua aplicação. Então, se eu tenho um banco focado na sua aplicação, quando a sua aplicação for substituída, por exemplo, porque agora vai ter uma aplicação que precisa ter suporte ao celular, ao tablet, ao notebook, então eu já vou ter um problema, porque o meu banco de dados foi criado para aquela aplicação. E por causa do tempo, tudo é para ontem, né? E trabalhando com desenvolvimento, a necessidade de entregas ela é sempre latente. Então, parar para projetar um banco de dados, parar para projetar a aplicação, não encaixa a data, não encaixa pouquíssimo. E outra, né? Tem um profissional para isso. É a mesma coisa de falar, não, olha só, desenvolvedor, você vai montar toda a infraestrutura, passar todo o cabeamento para você poder usar o seu notebook. E se não tiver, se você quiser usar o Wi-Fi, você vai lá, cria o seu satélite. Então, assim, é muita coisa que foge do escopo. Uhum. Exatamente. E aí você tem pessoas assim bem preparadas. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Eu vou aproveitar o gancho que, na verdade, a gente gosta de falar de coisas assim
mais engraçadas ou trágicas quando a gente pensa aqui no nosso assunto? Já penso em algumas coisas. Porque se não fosse esse lado trágico e engraçado, eu não teria nem as tirinhas e tal. Mas aí, eu queria te perguntar, você ficou sabendo de um certo banco digital, que eu não vou falar o nome, porque não estamos ganhando patrocínio, mas queremos muito, tá? Se vocês estiverem ouvindo a gente. Tinha um banco digital brasileiro que tava com problemas de arredondamento, que o pessoal para fazer o Pix, eu não lembro qual que era o valor, acho que foi fazer um Pix de R$18,99 e ele não deixava, ele mudava para R$18,98. Você chegou a ver isso? Cara, alguém me falou, mas você sabe que eu fiquei achando que era brincadeira, né? Quando me mandam umas coisas assim, eu sempre acho que é alguma piada. Mas... Pior é que não é, o pessoal testou o Pix e não... Eu não testei, eu devia ter testado. Não, gente. Mas mandaram o print pra mim. Você sabe que isso é muito engraçado, né? Porque um dia eu fui dar um curso de Tani. E aí eu falei, olha, então vamos falar sobre melhorias e tal. E todo mundo, tipo assim, sou nível hard, eu quero... E aí eu comecei a perguntar sobre data types. Meu, uma salada de date time, float. Eu falei, cara, peraí, né? Então a gente tem um problema maior. E aí uma das coisas que uma das pessoas me perguntou era, por que eu tenho que saber os data types? Eu falei, não. No? Peraí, qual que era o contexto? Num curso de Tani. Caramba, então teoricamente pessoas que já trabalham. Sim, sabe o que acontece? A galera acaba ficando muito viciada nos tipos de dados. Então vamos passar data, nem sei se eu preciso armazenar se eu preciso de horas, minutos, segundos, se eu preciso só da hora, se eu preciso da data, mas qualquer coisa é date time. E o pior, né? Porque assim, bancos de dados NoSQL. Joga tudo aí sem ver o tipo de dados e tá tudo bem. E aí começa... Faz um JSON, põe tudo string. Exato! Isso me dá uns calafrios. E aí depois começam aquelas histórias assim, mas... Poxa, esse banco é muito lento. Preciso de mais hardware. Você fala, mas... Como assim? Aí você vai ver que a galera não teve nem a preocupação com o data type, imagina com os índices. Uma que eu vi também foi uma empresa muito grande, tabela com 32 índices diferentes. Caramba! Ganhou do meu mau exemplo que eu tinha visto. Olha, mau exemplo. E eu fui perguntar, né, por que eu tenho 32 índices? E aí um dos desenvolvedores... Aí já começamos mal, porque o desenvolvedor tinha acesso para criar índice. E aí ele falou que para cada consulta que eu ia fazer, eu criava um índice diferente. Poxa! Tem que otimizar, né? Otimização nível hard. Muito bom. Cara, e é muito engraçado, assim. Teve uma vez que eu cheguei num cliente, né? Tava numa consultoria. E aí, um cara super revoltado. E aí ele falava assim, não, porque eu não quero nem saber, viu? Tem uma vaca que não deixa mais... E era assim, ele falava vaca o tempo inteiro. Caramba. E prestando atenção, porque ele não me deixou nem falar oi pra ele. Ele tava muito magoado. E aí ele começou a falar, porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu sempre fiz tudo direito, mas ela não deixa minhas procedures passarem. Ela mandou eu corrigir a procedure, mas ela vai ver. E, xingou minha mãe, assim, tipo, mágoa total. Aí, e eu comendo, tipo, de boa, pensando comigo, cara, eu não tô acreditando. E o cara só prestou atenção em mim porque eu gosto muito de salada com limão. E eu falei, cara, eu tava, tipo, tomando o caldinho da salada
pensando, caramba, ele, nossa, você gosta de coisa azeda. Eu falei, pois é, eu acho que é por isso que eu vou ficar aqui. Aí ele falou, nem me apresentei e tal, porque essa mulher tá tirando o meu sono e não sei o quê. E qual que é seu nome? Eu falei, Vaca. Tipo... E aí ele ficou parado assim, tipo, coitado. Ele ficou tão sem graça. E eu falei, já valeu. Porque eu me senti assim, a pessoa mais legal do mundo. Eu só vá. E ele falou, cara, você não deixa passar nada. Eu falei, meu... Eram umas coisas assim, tipo... Ele usava cursor. Então, como que eu ia deixar ele colocar um cursor em produção? E, gente, para quem não sabe fazer um loop linha a linha dentro do banco de dados, é o terror do DBA. O banco de dados, ele não faz isso de uma forma legal. Uhum. Quando eu preciso fazer coisa linha a linha, a aplicação vai fazer muito melhor. Então, eu pego um bloco de dados, mando para a aplicação e a aplicação faz linha a linha. E existem muitas empresas que colocavam regras de negócio dentro do banco de dados. E aí, nossa, o banco foi crescendo. Antigamente eram 1.000 linhas, agora são 10 milhões de linhas, e aí as aplicações não performam bem. E aí a galera começa, e o banco cria um índice, ou me dá acesso, adoro também. Me dá acesso, dá acesso ao banco, que eu sei fazer. Uhum. Nossa, uma das coisas que eu fiquei mais triste e mais feliz ao mesmo tempo foi quando eu fui para arquitetura de dados e suspenderam todos os meus acessos. Caramba! E eu pensei, eu não tinha acesso mais aos bancos de dados, né? Como a minha parte era modelagem. Entendi. A não ser... Eu achei que tinha tirado o acesso para você modelar mesmo. Não. Já era... Você sabe que uma vez aconteceu isso? Tipo, eu fui para um cliente... Então, eu tava esperando já. Cheguei linda, né? Falei, que legal, vamos começar a ver aqui o projeto e tal. E tinha data, tudo direitinho. Aí um dia eu comecei a trabalhar sem acesso. Eu falei, opa, como assim? Eu tô sem acesso. E aí o estagiário falou pra mim, falou, tá, você é DBA e você precisa de acesso, por quê? E aí eu pensei que era... É sério, eu pensei que era brincadeira. E não era, não. Ele foi, tirou todos os meus acessos. Nossa. E falou, não, porque você tem que me explicar pra que eu devo te dar o acesso. Eu falei... E aí tem um vídeo até, acho que foi no Intercom, em 2017, acho. Que isso virou assim, todo mundo falava, meu, é sério que você tirou o acesso dela? Ele, eu tirei, mas eu não sabia. Eu falei, cara, foi muito legal você me questionar. Eu gosto quando as pessoas mais novas me questionam. Uhum. Porque é sinal que elas estão preocupadas. Mas esse menino, ele foi tão confiante. Foi muito legal. Eu sacaneava, né? Falava, opa, deixa eu ver se eu não suspenderam o meu acesso para eu poder trabalhar. O pior é que umas dessas, assim, que eu acho que é piada... Eu acabo rindo assim pra pessoa e tal, e a pessoa fica olhando. Aí fica aquela situação. Peraí, não era piada? Não acontece isso, eu também, viu? E antes eu achava que isso só acontecia com... Tipo, meu irmão é muito sério. Uhum. Então, às vezes ele faz umas piadas assim, e você fica olhando pra cara dele, e tipo, ele não muda a expressão. Mas eu falei, gente, eu mudo a expressão. Por que ninguém sabe quando eu tô fazendo graça? Não, às vezes eu me forço a dar risada depois porque as pessoas falam isso de mim também. Falam, não sabia que eu tava brincando. Sério? Agora eu tenho que usar um emoji facial, assim, sabe? Daquela risada depois de fazer a piada. Não, sabe que às vezes em palestra eu falo alguma coisa e falo, gente, é brincadeira, tá? O pessoal já tá anotando. Exato. Não vamos dar margem para deduções. Muito bom. Posso te contar um caos meu que eu gosto de contar pra todo mundo, que eu achei legal? Conta. Que você falou dos índices, eu lembrei. Eu trabalhei uma vez num sistema de ERP,
que mexia com nota fiscal eletrônica. Isso lá no começo da nota fiscal eletrônica. Eu nunca tinha mexido com nota fiscal eletrônica, aprendi muito ali, aprendi bastante. E aí tinha uma tabela da nota. O sistema de banco de dados foi feito por um DBA. A gente não podia, assim. A gente tinha total acesso, né? Porque era tudo enjambrado, mas não era para fazer muitas alterações, porque o DBA que cuidava, que ele entendia muito de banco de dados e tal. E aí eu fui ver, tinha uma tabela da nota fiscal que tinha 7 campos para guardar as informações da nota fiscal. E adivinha quantos campos que tinha na chave primária? 7! 7 campos. E aí eu falei, mas por que isso aqui? Ah, não, é porque a gente usava tal campo e tal campo de chave primária, daí a gente viu que podia dar duplicidade com o campo, aí a gente colocou a data como chave primária, mas aí tinha a nota fiscal de emissão e de substituição e de recebimento, lá a gente colocou em chave primária, colocou tudo. Aí eu falei, caramba, 7 campos e tal. E aí até que eu descobri que tinha uma tabela para guardar a informação da substituição da nota fiscal. Sabe quando você gera uma e substitui a outra, né? E aí tinha uma linda chave primária de 14 campos. Porque tinham 2 notas fiscais. Sim. Eram as 2 notas lá que eram completas ali dentro daquela tabela. Como você... Tudo era chave primária, você não tinha como referenciar na outra tabela, ela ia inteira pra lá. Então ficava uma coisa muito linda. Você sabe que eu gosto de ver essas coisas. Eu me divirto. E eu não tenho print, acredita? Aquelas coisas assim Faz que você muito fala, tempo. não, eu tenho que guardar, porque um dia eu vou rir disso. Agora eu tô rindo, não sei se é de nervoso, né? Porque ter que lidar com um chave muito grande é zoado. Mas aí eu tinha umas coisas assim que eu falava, eu chegava, trabalhei muito tempo com a parte de arquitetura, então às vezes o time me mandava assim, tipo, o seu modelo, e eu olhava e pensava, mano, o que será que tá passando na cabeça da galera pra fazer isso aqui? E eu ria, eu achava muito engraçado, porque eu falava, é sério? Tipo, porque a princípio eu sempre acho que é piada, né? E não era piada não, aquilo lá estava acontecendo mesmo. Essas histórias de chave, um dia eu peguei uma tabela que todos, né, começava assim, a chave primária era um varchar de 500. Eu falei, sério? É sério que você tá me mandando chave isso? Primária? É. Caramba. E aí eu fui ver que, tipo assim, eles estavam concatenando vários campos e eu falei, mano, pior do que usar um JSON, um banco relacional que esse time já tinha tentado usar, é fazer isso aqui. E aí eu falei, não vai, né? Eu tinha que fazer avaliação e tal. E aí mandaram pro meu chefe. Aí eu ria, porque eu falei assim, eu quero ver o que ele vai falar, né? E aí o pessoal explicando pra ele é sério isso? Falei, bom, né? Eu não sou a única chata daqui. Mas é muito engraçado. Porque, tipo, o pior do que fazer alguma coisa é fazer dessas maneiras, assim, tipo, chaves primárias gigantes. Passa de um MD5 que diminui pra 32 caracteres e boa. Nossa. Brincadeira. Nossa, até dói. Eu lembro que tinha um dia também que um cara virou pra mim e falou assim, eu preciso só armazenar um JSON. Aí eu falei, isso que assim, né, tipo, instituição financeira, você vai armazenar alguma coisa dentro do banco de dados sem passar pela arquitetura, dava um maior rebuliço. Daí eu falei, não, beleza, me conta sobre esse JSON. Não, eu não conheço. Mas olha, se o dado vier de outro lugar, vai ser um XML. Então, tipo, ele queria criar um...
sério isso? Porque a princípio eu pensava que era brincadeira. Eu falava, não, é piada, né? Você mandou isso aqui só pra me divertir um pouquinho ou pra ver o quanto, né, vamos criar uma encrenca. E aí a gente chorava de rir, porque falava, não, vamos lá. Vamos pensar que isso não tá sendo legal. É muito complicado. Eu coloquei um robozinho pra recuperar a tirinha antiga no Twitter, que eu fico tweetando a tirinha antiga agora. E às vezes eu lembro de coisa que eu nem lembrava mais, que já saiu tirinha. E esses dias passou uma lá, que o chefe queria que recuperasse senha de não sei o que. Aí o cara falou, não, a senha não dá pra recuperar, né? Tem que gerar outra e tal. Porque a gente não salva a senha pura, a gente põe uma hash e tal. Aí a solução do chefe, não, então cria um outro campo pra salvar ela sem criptografar nem nada. Nossa. Aí eles criaram um campo. E aí o pior é que quando saiu essa tirinha, as pessoas vindo falar, nossa, eu já vi isso também na minha empresa. Então não é tão incomum assim. Não, agora com a LGPD me dá um medo, né? Porque eu falei, o que deve ter de banco de dados armazenando lá o CPF e dizendo que é call 1, call 2. Porque, meu, a galera, tipo, não tem o menor controle sobre o que está sendo armazenado. É engraçado, né? Tem a parte engraçada. Aqui no The Developers Life nós somos incentivadores de uma boa gambiarra, porque existem gambiarras do bem e gambiarras do mal, né? Eu ia até te pedir pra contar uma boa gambiarra, mas depois dessas que passaram assim, a gente fica com o coração apertado, né? Eu não sei se tem alguma gambiarra sua ou de alguém próximo que você gostaria de contar pra nós. Meu, gambiarra tem um monte. Acontece muito, né? Porque assim, de vez em quando essas histórias assim, vamos entregar a qualquer custo. E aí uma vez eu falei, meu, o pessoal tinha trabalhado até tarde, né? E me chamaram para uma reunião para pedir ajuda. Meu, quando eu cheguei lá, estavam fazendo um gerador de relatórios. Aí eu já queria, tipo, sabe aquele momento, a louca? Era eu. Porque a tela era bonitinha. Pegaram o banco transacional da empresa. E, meu, as pessoas conheciam bem a estrutura. E aí o que acontecia? Você podia, meu, arrastar os campos e gerar o relatório que você quisesse. No horário normal. Aberto pra qualquer um fazer? Quase todo mundo. Não, sim, eu digo qualquer um assim, tipo, deu na telha, vai lá e faz. Exatamente. Aí você imagina uma empresa de varejo, tabela de nota fiscal, aí deixa eu ver quanto que tá faturando hoje. Meu, você podia, arrasta os campinhos lá, cria um relatório, coloca em rodar e no horário normal, no horário de produção. Nada de, tipo... E aí um dia eu perguntei, né? Eu falei, vocês já pararam pra pensar na concorrência? Porque eu já tava irritadona, aquela coisa assim, tipo, o que vocês estão fazendo? E aí, aí falavam, não, mas essa solução é genial. Você pega o banco de dados, isso é uma... detalhe, uma dos argumentos quando me apresentaram a solução, que estava já acessando o banco de dados em produção, quando eu descobri que a gambiarra existia, foi, isso é uma solução em tempo real. Real time. Yes, coisa linda. Eu falei, vou fechar a loja também em tempo real, vai ser uma maravilha. Isso dava vários problemas. O famoso trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Também em tempo real. Mas era muito engraçado. Quando eu saí, parei pra pensar, eu falei, meu, é sério que eles estão fazendo isso? E foi assim, o problema é que essa solução foi um sucesso. Porque todo mundo achava, poxa, genial, eu posso consultar os gerentes da empresa, nossa, falaram que o gerador de relatórios era maravilhoso. É mesmo, vai parar tudo. Isso aí. E tá tudo bem, então. Tá todo mundo ciente que vai parar. Ele, não, você tá sendo pessimista. Um dia, o primeiro dia de empolgação,
Imagina, você tentando passar o caixa de supermercado e o caixa parado. Eu pensando, ai, que divertido, vou demorar mais pra fazer a maquiagem hoje. Eu tinha sido voto vencido, tipo, total antes, mas depois ainda tive que falar, olha, então, né, aquele famoso eu avisei. Olha, não deve ser o mesmo mercado e tal, mas eu já fui no mercado, mercadinho pequeno, que cada item que passava no leitor de código de barras aparecia na tela, assim, a gente conseguia ver o monitor, aquela ampulhetinha escrita SQL do lado, que eu sei que no Delphi era comum e tal. Então, passou um item e ficava lá uma ampulhetinha alguns segundos, e a pessoa do caixa com aquela cara assim, olhando. Aí a hora que liberava, podia passar outro produto. Isso era bem assim. Então, você vê que, assim, principalmente essas ideias de vamos inovar sem ter uma estrutura, sem pensar em como que vai fazer, sem pensar no que já existe, acontecem essas coisas. E no varejo, é preciso ter muito cuidado. Né? Que são sistemas que já funcionavam na maior parte das vezes, né? Coisas que não podem parar, porque trazem é um prejuízo direto. Mas, tem muita gente que não tá nem aí. E pelo que você falou, devia ser uma empresa que tinha um cara lá e que todo mundo da chefia ligava pra esse cara, precisa de um relatório de tal coisa, precisa de tal coisa agora. O cara tinha que pegar no banco de dados direto. Isso. Aí ele falou, deixa todo mundo fazer agora e eu fico mais à vontade. Ele, tipo, os chefes, por algum tempo, gostavam da solução. Eu conheci um cara que fazia isso mais ou menos, ainda era Axis o banco lá. Mas tudo bem. Foi muito legal a nossa conversa, mas hoje estou com pequena limitação de tempo. Nós vamos encurtar um pouquinho a nossa conversa, mas eu gostei bastante. Foi muito legal. Aí já fica aqui a dica pro pessoal mandar um monte de e-mails falando, chama a Dani de novo, vamos continuar essa conversa e tal. É isso, gente. Isso, mas eu queria te deixar um tempo à vontade para você falar o que você quiser, declamar um poema, passar os seus contatos para shows, deixar seu recado para a juventude, o que você quiser, o momento é seu, pode fazer propaganda, jabá, o que você quiser. Olha, gente, primeira coisa, André, super obrigada. Adorei conversar com você. A gente sempre, veio a pandemia, a última vez que a gente se encontrou foi super corrido. Então, ótimo de conversar com você. Gente, a área de dados é uma área muito boa, muito legal. Mas é preciso estar atento, porque não dá para falar, vou trabalhar com dados. Mas escolher, vou trabalhar com modelagem, vou trabalhar com banco de dados, vou trabalhar com arquitetura. Porque ter um foco é muito importante para que vocês consigam estudar e ter sucesso. Né? Nós falamos aqui da ciência de dados, que muita gente está muito iludido, mas isso não significa que não seja uma área para você. Né? Então, é importante verificar o que você gosta, o que você está disposto a estudar e por quanto tempo você está disposto a estudar. E também, no que precisarem, vocês me acham em todas as redes como Dani Monteiro DBA. E vai ser um prazer conversar com vocês. Joia, muito obrigado. Então fica aí os contatos da Dani. Quem quiser entrar em contato pode encontrá-la com o Dani Monteiro DBA. E mais uma vez, muito obrigado. Gostei bastante de conversar com você. Super obrigado. Valeu, obrigado a você. Obrigado a todo mundo, até mais e um abraço no coração de todo mundo aí. Tchau!